cai bastante na prova. É um dos assuntos mais cobrados, tá? Eles caem em diversos modos, ok? E é um assunto que eu digo para vocês que pouca gente estuda. É um assunto que, como a gente trabalha no meio, né, a gente sabe, que pouca gente estuda. E é um assunto que geralmente derruba candidato em prova. Eu mesmo fui pego pelo próprio veneno. Eu mesmo perdi questão numa prova de urgência e emergência. Porque a gente trabalha na área, então a gente não precisa estudar esse conteúdo. Só que a prova cai coisas que geralmente a gente é acostumado a ver de uma outra forma. E aí que a gente acaba caindo na cilada. Tá? Então, o conteúdo que a gente vai ver, então, nós vamos... O que eu selecionei aqui dentro da parte de urgência e emergência, tá? Nós vamos ver uma parte inicial de avaliação, classificação de risco de pacientes. Não vou me deter muito, tá? Geralmente essa aula quem dá é a professora Larissa, só que a gente não tem tempo para trabalhar toda a questão de classificação de risco, então ela vai trabalhar com vocês a Política Nacional de Humanização, porque geralmente a classificação de risco está dentro, né, da Política Nacional de Humanização. Até tem uma cartilha, eu vou trazer parte da cartilha hoje, então nós vamos ir direto ao ponto, tá? Então nós vamos ver classificação de risco, vamos ver a diferença do Ministério da Saúde para Manchester, nós vamos trabalhar uma parte de primeiros socorros, avaliação inicial do paciente, tá? Que é dentro do atendimento pré-hospitalar. Nós vamos ver cuidados no acidente vascular encefálico e nós vamos ver cuidados em parada cardiorrespiratória. Assuntos dominantes, né, nas provas da FGV, certo? Então, sem mais delongas, nós já vamos iniciar. É claro que se eu não colocar aqui, não vai dar. Perfeito. Bom, gente, o que eu tenho que saber? O que o Ministério da Saúde, tá? E por que eu digo Ministério da Saúde? Porque é importante que às vezes a FGV cobra conforme o Ministério da Saúde e às vezes a FGV cobra como Manchester. Então eu tenho que saber o que está dentro do Ministério da Saúde e o que está dentro do protocolo de Manchester. Primeiramente, a organização da instituição na área de emergência, o Ministério da Saúde diz que eu tenho que ter 4 áreas. A área de emergência, a área, né, nesta lógica, é pensada por nível de complexidade. Então, eu tenho vermelho, amarelo, verde. Tá? Vermelho, área devidamente equipada e destinada ao recebimento, avaliação e estabilização das urgências e emergências clínicas e traumáticas. Após a estabilização, estes pacientes serão encaminhados para as seguintes áreas. Não confundir as áreas vermelha, amarela e verde com classificação do paciente, tá? Com classificação de cor do paciente. Então, não confundir estas áreas, ok? Bom, área amarela, destinada à assistência de paciente crítico e semicrítico. Então, olhem só. Área vermelha estabiliza paciente em situação de urgência e emergência. Área amarela, assistência a paciente crítico e semicrítico. Cuidado com isso, porque pode vir numa questão e ele inverter esses pontos aqui. E a área verde, destinada a pacientes não críticos em observação ou internados aguardando vagas nas unidades de internação. O que seria isso, por exemplo? Tá? Vamos lá, vamos pegar um exemplo de uma UPA 24 horas. Área vermelha, área amarela e área verde. Área vermelha, num exemplo, seria a sala vermelha, sala de emergência. A sala amarela, né, assistência a pacientes críticos e semicríticos. A sala de observação, por exemplo, onde os pacientes são manejados e aguardam em observação. E a área verde, por exemplo, uma sala de medicação, inalação, tá certo? Então, seriam os exemplos aí de sala, área vermelha, área amarela e área verde. Ok? Bom, agora sim. A classificação de risco dar-se-á
vermelho, amarelo, verde e azul. Então, coloquem aí, conforme Ministério da Saúde. Eu tenho vermelho, amarelo, verde e azul. Vermelho, considera-se prioridade 0, emergência, necessita de atendimento imediato. Amarelo, prioridade 1, urgência, atendimento mais rápido possível. Então, não confundir atendimento imediato com mais rápido possível. Vermelho é emergência, amarelo é urgência. Verdes, prioridade 2, não urgente. E o azul, prioridade 3, consulta de baixa complexidade, atendimento conforme horário de chegada. Cuidado com esses pontos, tá? Importante a gente evidenciar que eu não tenho aqui a classificação e eu não tenho aqui o tempo de atendimento. Ele não me diz que eu tenho que ser atendido em até 10 minutos, ele não me diz que eu tenho que ser atendido até 30, ele não me diz que eu tenho que ser atendido em até 120 minutos ou atendido até em 240 minutos. Não me diz. Quem não me diz? O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde elenca 4 prioridades de classificação, 0, 1, 2 e 3, emergente, urgente, não urgente e conforme demanda. Tá ok? Gravem esses pontos aí. Agora, o que ainda é interessante? Vermelho, pacientes que deverão ser encaminhados diretamente à sala vermelha e necessita de atendimento imediato. Isso conforme Ministério da Saúde, acolhimento com avaliação e classificação de risco. Amarelo, os pacientes que devem ser atendidos o mais rápido possível, porém não correm risco imediatos. E verde, cuidado com essa palavra, urgência relativo. Prioridade sobre consulta simples, espera até 30 minutos. Aqui ele me traz até 30 minutos. Nos verdes, tá? Então, elencar vermelho, amarelo e verde, conforme Ministério da Saúde. Isso aqui está onde? Se vocês pegarem esse material, acolhimento com avaliação e classificação de risco, vocês vão ver que lá estará essas nomenclaturas. Ok? Então, o que nós temos aqui agora? Manchester. Quando que eu sei que é um e quando que eu sei que é outro? Nós temos uma cor a mais aqui, laranja. Cor laranja, protocolo de Manchester. Ministério da Saúde não tem cor laranja. Então, na hora da prova, se ele perguntar conforme Ministério da Saúde, já exclui na hora aquele que estiver dizendo cor laranja. Na hora vocês excluem, porque conforme o Ministério da Saúde não tem a cor laranja. Agora, conforme classificação de risco pelo sistema de Manchester, aí sim. Emergencial, cor vermelha. Os casos de emergência são aqueles em que os indivíduos estão em risco de morte, ou seja, atendidos imediatamente. Vermelho, risco de morte, atendido imediatamente. Vermelho, risco de morte, atendido imediatamente. Posterior a isso, muito urgente, cor laranja. Pacientes urgentes, mas em um nível um pouco menos elevado do que o anterior. Em média, o tempo aceitável de espera é até 10 minutos. Muito urgente, até 10 minutos. Menos grave que urgente. Ok? Certo? Urgente, cor amarelo. Os casos urgentes, considerar que existe risco para o paciente, mas não é imediato. Tem risco? Sim, não é imediato. Tempo de espera até 1 hora. Pouco urgente.
verde. São os menos graves, né? Casos menos graves. Tem um tempo de espera até 2 horas. E o azul, para finalizar, né? São os quadros mais simples e tempo de espera até 4 horas. Tranquilo até aí? Então, olhem só, o que nós temos aqui? Quem são os casos emergenciais? Crise convulsiva, parada cardiorrespiratória, hemorragia sem controle, dor no peito, queimaduras em mais de 25% de superfície corpórea queimada. PH-TLS traz que é considerado grande queimado o paciente com acima de 20% de superfície corpórea queimada, ok? Ah, mas tem outras nomenclaturas. Sociedade Brasileira de Feridas traz outras coisas. Sim, estou dizendo conforme o PH-TLS. Bom, tentativa de suicídio, entre outros quadros semelhantes. Agora, muito urgente. Quem são os muito urgentes? Dores muito severas. Gravem isso. Que aparecer dores muito severas na cabeça, na barriga, dores severas. Cefaleia de rápida progressão. Arritmia sem sinais de instabilidade. Arritmia com sinal de instabilidade é emergência. Urgente, vômitos intensos, desmaios, crise de pânico, dores ou hemorragias moderadas, irregularidade nos sinais vitais, casos de hipertensão. Pouco urgente, febre, dores leves, não, cuidado, ó, dores muito severas, dores leves, verde, virose, tontura, resfriado, náusea, hemorragia. Cuidado com isso aqui, tá? Hemorragia sob controle. Hemorragia sem controle é vermelho. Não urgentes, administração de medicamentos receitados pelos médicos, troca de sonda, dores relacionadas à condição crônica já diagnosticada. Se vocês pegarem o manual de Manchester, né, que tem um livro do curso de Manchester, vocês vão ver que isso aqui está lá. Ponto. Já viemos com questão. Então, olhem só. 2024 FGV. Acerca dos conceitos de urgência e emergência, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. A emergência consiste em todo e qualquer evento que implique em risco iminente de morte? Sim, né? A urgência é uma ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial, devido em que o paciente precisa de assistência médica imediata? De acordo com o protocolo de classificação de risco de Manchester, em uma situação de emergência, o paciente deve ser atendido em até 10 minutos? Imediato. Ah, então, palavrinhas-chave, pessoal. Emergência, imediato. Não urgente, pouco urgente, que é o laranja, 10 minutos. Tá? Resposta correta, verdadeiro, verdadeiro e falso. Sim. Tem provas que vão até a letra D e tem provas que vão até a letra E. Vocês podem ver que às vezes que vocês vão ver no simulado que às vezes tem questões com 4 alternativas e às vezes com 5, tá? Tranquilo até aqui? Então, como cai conceitualização, a gente já está trabalhando. Então, eu trouxe algumas coisas em questões para a gente discutir. Eles podem cobrar esses conceitos de vocês na prova? Podem. Podem cobrar os conceitos. Ok? A questão do como tem risco potencial da vida, vocês estão conseguindo uma dúvida com relação ao como risco potencial da vida. Mas está certo. Pode e não pode. Neste contexto, sim. Se tivesse um risco potencial da vida, seria emergência. Mas é aí que tá, o que eu quero dizer para vocês. Isso aqui ele tirou de uma literatura Ctrl-C, Ctrl-V. Tá?
E aí eu não posso pensar, tá, mas e se não tiver? A FGV já deu para perceber que ela é bem literal. Né? A colega trouxe uma questão para nós aqui, né? Diz, por que está errado? Eu fui lá, peguei o fragmento, da onde foi tirado, da lei, e mandei para a colega para fazer a justificativa. FGV sendo FGV. Então, cuidado. A FGV é uma banca que a gente tem que ter cuidado com nós ficar pensando muito fora. Se é legal, se é La Salle, se é objetiva, se é Fundatec, aí só Deus na causa. Porque dessas bancas a gente pode esperar tudo. A FGV não. A FGV a gente sabe ou a gente não sabe. Conceitos. E lá no edital está bem claro em questão de conceitos de urgência e emergência. Após dar entrada em uma unidade de pronto atendimento com queixas abdominais, um paciente adulto, ao passar pela classificação de risco, foi classificado com cor laranja. Entre os critérios para essa classificação em pacientes com quadro clínico apresentado estão dor abdominal leve. Quem é que é dor leve? Bradicardia e alteração do nível de consciência? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Bradicardia é uma ataque arritmia? É uma bradiarritmia. Então, é uma arritmia cardíaca. Tá? Tá com uma brad. E a alteração de nível de consciência? Ele está nos 4 Ds da instabilidade hemodinâmica do paciente em situação de cardiovascular de emergência. Então, esse aqui é um paciente vermelho. Ele está bradicárdico e está instável, porque provavelmente essa alteração do nível de consciência do paciente é devido a uma falta de oxigenação a nível cerebral, porque o coração dele não está circulante. Então, eu tenho, está nos 4 Ds da instabilidade hemodinâmica. Tá? Então, aqui são critérios para vermelho. Vômito com sangue, frequência respiratória menor que 10. Vômito com sangue, frequência respiratória menor que 10 é vermelho. Dor abdominal intensa, dor severa. Dor abdominal moderada. Lembra que eu falei para vocês dores severas. Dor de cabeça, dor no braço, dor no tórax. Agora, dor no tórax com sinais de instabilidade, muito, né, que aqui a gente está vendo como a FGV é inteligente. Aqui eles não colocaram, né, arritmia com alterações. Não, aqui eles colocaram sim, né, já a bradicardia com alteração do nível de consciência. Aí eu tenho que saber que nível de consciência é um critério de instabilidade. Só para confirmar, a letra D seria... laranja, que é o que ele quer. Não, perdão, a letra E seria amarelo. Amarelo. Tranquilo aqui? Ok. Já vamos para outro assunto já. Não vamos perder muito tempo. Bom, gente, vamos lá. Avaliação inicial. O que é importante, tá? Das questões a gente também pode esperar algumas coisas, tá? Dentro da avaliação inicial, nós precisamos entender que antes de eu chegar para um atendimento, nós precisamos ter um cuidado com a segurança do local. Tá? Por que eu digo isso? Porque eu já vi questões perguntando passos iniciais do atendimento de emergência. Muita gente perdeu a questão porque esqueceu da segurança do local. A segurança do local, isolamento de área, atendimento ao paciente, avaliação primária e avaliação secundária. Avaliação inicial, XABCDE. Isso aqui traz o novo PHTLS. É um mnemônico do atendimento à emergência. Tá? Como que geralmente cai isso aqui na prova? Ele te pergunta o que é o A, o que é o E, o que é o B. E vocês têm que saber.
Então, né, eu sempre digo que a aula de urgência e emergência, atendimento para hospitalares, né, para concurso, ela é diferente daquela aula que nós vamos fazer para aprender e aplicar na prática. Não. X, eu tenho que saber que a hemorragia é sanguinante. Controle externo. Avaliação de sangramento externo em grande quantidade. Então, controle externo severo de hemorragia. O X, hemorragia externa, exsanguinante. O A, vias aéreas, restrição de mobilidade vertebral e cervical. Então, se vir aquela questão que diz para vocês, por exemplo, do paciente que teve uma queda ao solo, uma queda à própria altura ou uma queda de altura, vocês foram chamados para prestar o atendimento a esta pessoa, quais os passos adequados, como que essa paciente tem que ser transportada. O paciente vai ser transportado, nós vamos ver depois, com colar cervical e prancha rígida. Quando e somente uma das... Vamos ver, tem mais? Estou pensando a nível de prova, tá? Geral, tá? Geral. Uma contraindicação geral para a não utilização do colar cervical. Quando a sua colocação ou sua mobilidade de cervical não for possível. Porque para eu colocar um colar cervical, eu tenho necessariamente de ter posição anatômica. O colar cervical você coloca assim, e não assim. Muito menos em decúbito ventral e a pessoa lateralizada. Não. Colar cervical eu tenho que ter posição anatômica. Então, uma contraindicação é quando não houver possibilidade de movimentação desta articulação. Ok? Bom. B. Ventilação e oxigenação. C. Circulação e infusão e outros sangramentos internos. C. Avaliação de sangramento interno. O D, a avaliação neurológica, que é onde a gente entra lá com a escala de Coma de Glasgow. E o E, exposição e ambiente, que nós vamos ver que tem a regra SAMP, que já foi questão da tua prova. Tá? Então a FGV ela tem umas pegadas bem peculiares, assim, ó, elas cobram umas coisas assim, meio louco. Eu achei muito inteligente. A Fundatec, por exemplo, já perguntou o que é o X, o A, o B, o C, o D, até foi questão de prova de Itaara agora há pouco, se eu não me engano. Uma questão que eles perguntaram o elo. X, A, B, C, D, e o que era isso? Não, o elo da CCR perguntava qual era qual elo. A FGV faz isso também. Agora eles mudaram, né, dentro da cadeia de sobrevivência. Nós vamos chegar lá. Só que a FGV agora está cobrando mnemônico sampling. Nós vamos ver o que achei muito inteligente. Tem que saber. E eles perguntam, numa das questões, eles perguntavam o que era o P deste mnemônico. Nós vamos ver aqui. Achei muito inteligente porque geralmente o pessoal cobra X, A, B, C, D. E o sample é dentro da avaliação secundária, dentro da exposição. A gente vai ver alergias, vamos ver sintomas, patologias, medicações que faz uso, tudo isso. Seguimos aqui. Tranquilo até aqui, né? Vocês vão ver um por um. Olhem só. A padronização do atendimento inicial ao paciente politraumatizado é feita por meio do mnemônico XABCD, que define as prioridades na abordagem a esse paciente. Nesse sentido, o X corresponde à ação de avaliação das vias aéreas. Quem é? A avaliação das vias aéreas. A proteção da coluna cervical. Proteção da coluna cervical. Quem faz? O A.
Vias aéreas e controle de coluna cervical é o A. C. Análise do nível de consciência. D. Hemorragia externa grave. Exposição do paciente e prevenção de hipotermia. E. Ok? Então, este é um estilo que a FGV cobra. Principalmente para os técnicos de enfermagem. Tá? Então, o que é o X? O X, propriamente dito, nós temos, então, na revisão primária deste paciente, eu tenho que controlar a hemorragia externa a ser identificada e administrada imediatamente, antes mesmo de ser avaliado as vias aéreas, tá? Por que eu digo isso? Porque a gente pode ver alguma questão que ele vai pedir para vocês, por exemplo, ele vai contar a história de um acidente e tal, e vai pedir a sequência correta do atendimento. Ele pode trazer para vocês, que o paciente tem sangramento externo e tal, e pode trazer para vocês que o paciente apresenta alteração de via aérea. O que mata primeiro? Então, no PH-TLS, após os estudos, traz que a principal causa de morte no trauma é a hemorragia exsanguinante. Então, trata-se o X e depois trata-se o A. Perfeito? Então, trata-se o X e depois vias aéreas. Antigamente, do PH, antes da 10ª edição, na 8ª edição, nós tínhamos o ABCDE, nós não tínhamos o X. Primeiro era vias aéreas e controle de cervical. Daí, principalmente hoje, está cada vez mais difundida as ações de atendimento pré-hospitalar em zonas de conflito. Começou-se a analisar que o sangramento externo estava sendo a principal causa de morte. Então, prioriza-se o X ao A, ok? Bom, já vi em questões de prova como que a gente faz o controle de um sangramento arterial exsanguinante. E aí vinha lá dispositivos. Curativo compressivo, manobra combinada, chumaço, sutura, torniquete. Controle de hemorragia exsanguinante, torniquete. Ponto. Tá? Outras medidas de controle também, como compressão direta e agentes hemostáticos, podem ser utilizados também, mas não devem atrasar ou tomar o lugar da colocação do torniquete. Da onde isso? PH-TLS. Tá certo? Vias aéreas com controle da coluna cervical. Então, aqui, justificando. O que é importante? Então, paciente politraumatizado, paciente com suspeita de trauma de cervical, eu tenho que ter a utilização de prancha rígida e uso de colar cervical. Rolamento em bloco, movimentações em bloco, ok? Então não é saco de batata, cada um pega de uma perna e dos dois braços, não. Rolamento em bloco, posicionamento em bloco, prancha rígida e colar cervical. Importante que sempre na suspeita de trauma eu faço a imobilização da coluna cervical. Vias aéreas facilmente obstruídas, pode ser por sangue, muco, fragmentos ou dentes. Importante, tá? Só a título de curiosidade que a lesão na coluna cervical é menos comum em criança. Mas mesmo assim, não caiam na pegadinha do malandro, que na suspeita de trauma em criança também faça-se imobilização com colar cervical e prancha rígida. Até mesmo porque nós temos hoje equipamentos pediátricos. Então não caiam na pegadinha do malandro, tá certo? Olha só, vai cair na tua prova que numa suspeita de trauma de face, aonde eu tenho uma suspeita de fratura de base de crânio, com um paciente com suspeita de trauma crânioencefálico, que eu devo fazer a sucção com aspirador maleável. Certo ou errado? Nunca! Trauma de face, trauma crânioencefálico, suspeita de fratura de base de crânio, sempre aspiração com ponta rígida.
Sempre. Já vi isso cair em prova também. Então, cuidado. Uso de cânula de Guedel é um dispositivo para a gente fazer o que? A abertura artificial de via aérea somente se o paciente estiver inconsciente. Não utiliza-se, melhor, até pode, mas vocês vão tomar uma golfada na cara, tá? Mas, título de regra, vítimas inconscientes, cânula de Guedel, ela é para pacientes inconscientes. Aqui nós temos 2 pontos que eu já vi em questão de prova, e o protocolo do SAMU que geralmente é citado em provas. É um protocolo de suporte avançado do ano de 2016, sim, desatualizado, tá? Mas é o que temos e algumas provas ainda referenciam. Manobra de jump thrust e chin lift, tá? E aí eu já vi numa questão de prova que eles colocaram a manobra e pediam o nome da Titacut. Então o que eu tenho que saber? Jump thrust, ela é o seguinte: eu faço a elevação do mento, é quando eu pego na cartilagem lateral, aperto e posiciono a mandíbula para cima para eu poder fazer liberação de via aérea, ok? Só que a indicação para jump thrust é pacientes sem suspeita de trauma de cervical. Jump thrust, elevação da mandíbula, indicado para pacientes sem a suspeita de trauma de cervical. No entanto, manobra de chin lift, também conhecida como hiperextensão de via aérea. A chin lift, ela é a elevação do queixo, do mento para cima. E indicada, né, e pode ser indicado para pacientes sem suspeita de trauma. Então, jump thrust, indicado para pacientes com a suspeita de trauma de cervical. Eu falei ao contrário? Tá, desculpa então. Tá. Jump thrust é para os pacientes com suspeita, tá? Desculpa. Porque eu não devo fazer hiperextensão de via aérea em pacientes com suspeita de trauma de cervical. Por isso que eu faço somente elevação do mento. Inclusive, nós lá no serviço, nós temos um equipamento, que é um colar cervical, que a gente coloca, e o próprio colar cervical nesse paciente faz a manobra de jump thrust. E chin lift é a elevação do queixo, e aí sim a chin lift ela é indicada, né, para pacientes sem suspeita. Tá? Desculpa aí, inverti. Tá ok? E isso está, né, no nosso material. É só lembrar, tá? O que a gente não pode fazer? Só lembrar, o que eu não posso fazer? Paciente com suspeita de trauma de cervical, eu não posso movimentar a cervical, tá? Ah, mas tem hoje, né, a questão de restrição do movimento. Não interessa. Não está pautado, não tem nada regulamentado a nível do Ministério da Saúde, então para a prova não interessa. Se aparecer, nós vamos nos vieses, tá? Aí nós vamos pedir questionamento, ok? Tem estudos científicos, mas nada ainda assim nós não temos em literatura palpável, certo? Então, só lembrar. Paciente vítima de trauma, eu não posso fazer hiperextensão de cervical. Se eu não posso fazer hiperextensão de cervical, eu não posso fazer chin lift, tá? Eu só posso fazer elevação do mento. Elevação do mento, jump thrust. Pronto, tá? Dúvidas em relação a isso? Tranquilo? Ok. Por que a gente faz elevação para desobstruir via aérea, por exemplo? Peguem o queixo de vocês e coloquem no tórax. E puxa o ar bem forte. Puxa o ar bem forte. Fácil ou difícil? Olhem para cima.
puxa o ar. Barbada, né? É isso que a gente tem que pensar quando a gente está lá atendendo o paciente, que ele está saturando 88, está com 4 travesseiros e está com, né, tá com o queixo grudado no pescoço. Toca o barata voa, já chama um médico, pede leito de UTI, puxa o carro de parada e ninguém veio, tirou os travesseiros e liberou a via aérea dele, que ele volta saturando 94% da medicina, tá? É isso, tá? Faz diferença. Dúvidas? Tranquilo? Ok, seguimos. Vamos lá então. Respiração e ventilação. Nós estamos no passo B. O que é importante que a gente tem que saber daqui, tá? Que eu tenho, né? Na questão de respiração e ventilação, eu posso ter pneumotórax e posso ter hemotórax, ok? E o que tem isso a ver na hora da prova? Isso aí tem a ver que eu tenho os dispositivos de oxigenação, que eu sei que a Jennifer conversou um pouco com você sobre dispositivos de oxigenação, mostrou algumas coisas de VNI e ventilação mecânica, tá? Eu saber que o óculos nasal, ele tolera, né, uma porcentagem de 24, 40%, isso aqui eles não vão cobrar esses números, acredito eu, mas eu tenho que saber a indicação quando eu utilizo óculos nasal, tá ok? Máscara de Venturi, máscara de Hudson não reinalante, né? Quando eu quero concentrações mais altas, Hudson e não reinalante. Quando eu quero concentrações baixo fluxo, eu quero óculos nasal e Venturi. Perfeito? Importante aqui para os enfermeiros, dentro da respiração. Dispositivo supraglótico. Nós temos uma resolução COFEM do ano de 2020. Utilização de dispositivos extraglóticos, famosa máscara laríngea, e outros procedimentos para acesso de via aérea por enfermeiros nas instituições de urgência e emergência nos ambientes intra- e pré-hospitalares. Então, o COFEM normativa e permite a utilização de máscara laríngea por enfermeiros treinados. É privativo do enfermeiro a utilização de dispositivo extraglótico. Compete ao enfermeiro a averiguação quanto ao correto posicionamento, técnicas de manutenção de pressão interna dos manguitos, balonetes, ok? E tubos traqueais, e instilação de líquidos para o mesmo. No caso, nem a inflação do cuff. É privativo do enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem, a utilização de pinça McGill com auxílio de laringoscópico para retirada de corpo estranho, quando ovasse em pacientes inconscientes após o insucesso da manobra de Heimlich. Então, sim, nós podemos utilizar a pinça McGill e laringo para retirada de corpo estranho. É de responsabilidade do enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem, a execução da cricotiroidostomia por punção na obstrução completa de via aérea por ováceo ou edema das estruturas orofaríngeas, quando os demais procedimentos previstos para a situação não forem efetivos. Responsabilidade do enfermeiro a execução da crico. Podemos fazer crico em situações de urgência. Cuidado, pode aparecer na tua prova, porque é algo que a gente não está habituado a ver, e eu garanto que se cair tanto sobre pinça McGill quanto a crico, muita gente vai errar. Eu garanto para vocês. Sim, nós enfermeiros podemos, certo? E aí o pneumotórax hipertensivo pode perguntar sinais e sintomas e como a gente reconhece esses sinais e sintomas. Importante, sinais e sintomas do pneumotórax hipertensivo. 2 clássicos, que são 2 palavras, né, palavras-chave que vocês vão procurar. São 2 pontos, 2 sinais e sintomas característicos, que se aparecer na questão, vocês vão marcar pneumotórax hipertensivo. Turgência de jugular e desvio de traqueia. Tá? Turgência de jugular e desvio de traqueia. Aonde está aqui? Distensão de veias do pescoço, turgência de jugular e desvio de traqueia contralateral. Tá ok? Então, sinais característicos do pneumotórax. Eu já vi a FGV cobrar sinais de pneumotórax normal. Pode vir do pneumotórax hipertensivo. Ok?
Então é isso aí, tem que estar lá. Pneumotórax é diagnóstico diferencial, turgência de jugular e desvio de traqueia. Pneumotórax aberto, a utilização de curativo de 3 pontos. E eu trago essa imagem para vocês lembrarem na hora da prova, porque ele pode trazer para vocês que teve um ferimento por arma de fogo, um ferimento por arma branca, onde havia o contato diretamente do espaço interno com o externo. E que quando o paciente ventilava e inspirava, borbulha sentia-se do orifício. Qual o procedimento adequado para esta situação? Curativo de 3 pontas. Pneumotórax aberto, curativo de 3 pontas. O curativo você vai pegar um plástico, tá? Vai pegar um plástico, vai fixar no orifício e vai vedar 3 pontas. Qual é o objetivo desse? De preferência aberto a parte que para o sangue escorrer. Tá? Então, se ele estiver sentado, pode fazer para baixo, mas aí ele tem que ter a ação da gravidade. Ok? E aí a gente fecha esses 3 pontos. Importante, não confundirmos pneumotórax hipertenso, hipertensivo, com pneumotórax, nem hemotórax, e muito menos com tórax instável. Tá? Tórax instável não está aqui, tá? Mas podem anotar do lado. É o seguinte, paciente que está com tórax instável, sinais e sintomas, ele tem lá movimentação nesta palavra, paradoxal. E movimentos contrários. Como assim contrários? Ele tem lá a sua caixa torácica quando inspira, aonde tem o que é um tórax instável? É as costelas todas fragmentadas. Essa movimentação paradoxal, a caixa torácica, quando eu faço esse movimento de inspiração, junta tudo, colado, tá? E aí fica bem certinho o desenho das costelas da onde está colapsado. Mas gravem essa palavrinha. Paradoxal. Sim. Tá? Gravem essas palavrinhas. Isso, palavrinhas-chave para quem já está fazendo questão da FGV, sabe que elas são salvadoras, tá? São salvadoras. Aqui, os nossos amigos da FGV cobraram em exame físico, tá? Se eu sabia o que era a tríade de Beck dentro de um tamponamento cardíaco. Em questões recentes. Sinais e sintomas do hemotórax. Vamos lá. Se eu tenho ar dentro de uma cavidade, na minha ausculta, tá? Na minha ausculta e na minha percussão principalmente, se eu tenho ar, a ausculta, ela vai ser, melhor, se eu tenho ar no espaço pleural, tá? Num pneumotórax. A minha ausculta, ela é aumentada ou ela é diminuída? O que vocês acham? Lembrando que no pneumotórax, o que nós temos? Tá? Vou fazer melhor, fica mais fácil. Preciso desenhar para vocês entenderem as palavrinhas.
Tá? Digamos que aqui a gente tem pulmão e aqui eu tenho espaço pleural, certo? Aqui eu tenho os pulmões de uma forma normal, de uma forma tranquila. Só que daí eu tenho ar aqui dentro. Fiz um pneumotórax. E aí eu tenho ar aqui dentro aqui. Isso aqui tá cheio de ar aqui. Tá? E aí ele diminui aqui, o espaço aqui, por exemplo. Aqui tá com ar. Tá? O ar onde tem que estar, ele tá num lugar solto. Essa asculta aqui é igual a essa aqui? Então essa asculta vai estar o quê? Diminuída. Isso aí. Né? Diminui. Ou abolida. Ok? E na percussão, eu vou ter um som timpânico ou maciço? Aonde eu tenho o ar, eu tenho um som mais retumbante, mais timpânico. Tá? Então eu tenho uma asculta diminuída e eu tenho uma timpanismo. Ok? Na percussão, né? Agora, se nesse espaço eu tiver sangue, aí aqui eu tenho um hemotórax. Aqui eu tenho um pneumotórax. Ausculta aumentada ou diminuída? Ausculta cardíaca aumentada, cardíaca respiratória aumentada ou diminuída? Ausculta diminuída. E a percussão? Timpânico ou maciço? Maciço. O dito cujo já perguntaram isso em prova. Eles deram o caso e aí eles queriam saber. Ao exame físico. E aí eu tinha que saber a diferença de um pneumotórax para um hemotórax. O pneumotórax eu tenho a ausculta, e nos dois eu tenho a ausculta diminuída, abolida. Só que a diferença é que num é timpânico e no outro é maciço. Maciço, a maciçez, ele é um som mais opaco, assim, ele não é um som redundante. Tem menos ar. Tem menos ar. Água. Exato. Tá? É o que eu tenho que pensar, né? No líquido. Ele está ocupando um espaço ali, ele não vai fazer aquele som típico dele, como se estivesse vazio, né? Tá? E aí, tá? Tríade de Beck. Eles perguntaram, né, no tamponamento cardíaco, quais eram os sinais e sintomas. Elevação da PVC, ou seja, êxtase de jugular, pressão venosa central. Mas o que é importante, ó? Hipotensão e abafamento de bolhas cardíacas.
Ok? Controle de circulação, então, o C. Próximo passo, né, no atendimento. Aqui a gente entra um pouquinho, né, na questão na fisiologia, sobre os eritrócitos oxigenados são incapazes de fornecer oxigênio às células. E o que a gente procura, então? O estado circulatório, né, geral do paciente ele é determinado, e verificando pulso periférico, cor da pele, temperatura de aforese, suor excessivo. A senhora Larissa vai trabalhar com vocês choque, tá? Então por isso que eu não vou me deter muito em alguns pontos. Ela vai trabalhar choque com vocês. Aos técnicos de enfermagem, cuidado com esse conteúdo, tá lá no edital, né? Bem presentes. Nosso, dentro do conteúdo do enfermeiro, tá mais subjetivo, e dentro do conteúdo dos técnicos está mais presente. E a hemorragia interna a gente sempre deve suspeitar, no caso, né? E são sinais de choque hipovolêmico. Pulso fraco e taquicárdico, também conhecido como pulso filiforme. Hipotensão, taquipneia, palidez, hipotermia, sudorese, né? Suor excessivo. Então, atentar. São sinais característicos de choque. Pulso filiforme, hipotensão, taquipneia, palidez, hipotermia e sudorese. Sinais característicos de choque hipovolêmico. Tranquilo? E aqui a gente fala, tá, de choque, só pra gente, vou deixar a senhora Larissa, ela vai explanar melhor com vocês. Mas uma dica que eu sempre dou em relação a choque na hora da prova, para a gente saber para que lado a gente vai, né? A gente tem choque hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo, distributivo, né? Um choque distributivo, por exemplo, um choque séptico, obstrutivo, por exemplo, um IAM, que aí tem algumas literaturas que eles se divergem nesse obstrutivo, que um IAM pode ocasionar também um cardiogênico, tá? Então nós temos literaturas. A título de prova, tô lendo lá, o que eu tenho que procurar? Vamos lá. Para o nosso sistema funcionar, eu preciso de vaso, eu preciso de motor e preciso de volume. Se lá na minha questão ele está me falando em alterações cardíacas, paciente pós-infarto, né, paciente pós-cirurgia cardíaca, teve problemas, descompensou, bombeamento sanguíneo ineficaz, problema motor. Deu problema motor, choque cardiogênico. Agora, se ele falar que eu tive problema de circulação, né? O paciente perdeu volume, perdeu sangue, falou em volume diminuído, choque hipovolêmico. E o vaso, por exemplo, o vasogênico? Eu posso ter uma alteração de sepse, ou eu posso ter o que a gente chama de choque neurogênico. Para a gente entender o que é um choque neurogênico, da diferença do choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico, eu não tenho vasos íntegros. Eu tenho uma abertura e eu tenho perda de sangue. E aí eu baixo a pressão e faço lá uma hipotensão. No vasogênico, eu tenho o volume, ele se mantém o mesmo. Só que o tamanho do vaso eu tenho alteração. Tá? Bom, daí eu vou deixar o resto para a professora Larissa. Ok. Vamos ver a declaração. Tá, já tem mais um pouquinho. O que é o A mesmo? Vias aéreas. Ok. Só vias aéreas? Ok, então tudo bem. Como é que eu posso fazer desobstrução de via aérea? Hã? Como? Chin lift e jump thrust.
Jan-Trost é elevação de mandíbula. Na suspeita ou não suspeita de trauma? Com suspeita de trauma de cervical. Chin lift, sem suspeita. Elevação, ok. O que mais eu posso utilizar para abertura de via aérea? Cânula de Guedel. Utilize em pacientes conscientes. Inconscientes, muito bem. E o que mais eu posso utilizar para fazer abertura de via aérea? Não. Isso aí, máscara laringíaca, nós estamos em dispositivos ventilatórios. Eu estou falando na questão de obstrução de via aérea. Aspiração. Né? De preferência, ponta-rígida. Ok. O B é ventilação. Então, quais são os cuidados que pode vir voltados? São os dispositivos de ventilação, o que é de baixo fluxo, o que é de alto fluxo, tá ok? E ainda eu tenho que cuidar ali sinais e sintomas de tamponamento cardíaco, né, porque está dentro da região torácica, pneumotórax, licença pneumotórax normal, hemotórax, pneumotórax hipertensivo, ok? Então nós temos que cuidar desses sinais e sintomas. No C, a gente está falando de controle de hemorragia interna e saber os principais sinais e sintomas indicativos de choque, ok? Porque o interno é aquilo que eu não estou vendo, mas o meu organismo vai me dar algum sinal e sintomas que está acontecendo alguma coisa com aquele paciente. Então, sinais de choque eu tenho que saber na ponta da língua. E aí, agora, nós vamos para a avaliação do D, para a avaliação neurológica. E o que nós temos, então, na avaliação neurológica? Estado de consciência, e é aqui que a gente estuda e utiliza a escala de Coma de Glasgow. Importante! Identifique fatores que podem interferir a capacidade da resposta, né? Isso aqui está tal e qual o site do Ministério da Saúde. Por que eu digo site do Ministério da Saúde? Porque eu tenho percebido que as bancas estão utilizando muita coisa do site do Ministério da Saúde, tá? Então, de que forma eu utilizo a escala de Coma de Glasgow? Eu quero a sua melhor resposta ocular, a sua melhor resposta verbal e a sua melhor resposta motora. O que diverge, por exemplo, do PH-TLS ou de algumas outras literaturas? Resposta pupilar. Algumas literaturas não têm e o Ministério da Saúde apresenta-se como, tá? E aí, o que é importante? É importante eu atentar ao comando da questão, tá? Atentar ao comando da questão. Como assim atentar ao comando da questão? Se a questão me perguntar a escala de Coma de Glasgow, e aí ele vai botar assim, ó, para vocês, ó, ECG-P, o que é? A escala de Coma de Glasgow-P, ele quer a avaliação da pupila em junto. Então, atentem-se ao comando da questão. Caiu essa questão no último concurso da EBSER. Nessa questão a gente pediu para troca, sugerimos troca de gabarito. E a banca não aceitou. Porque o Ministério da Saúde trazia uma situação e o PH-TLS trazia outra situação. Tem que ir pelo que a banca quis. Tá? Exatamente. Tá? Então, perdeu. Então vamos lá. Aí, como os caras são bonzinhos, ele vai dizer assim: você, profissional da área da saúde, está atendendo em uma sala de emergência. Ao fazer a avaliação neurológica do paciente, você verificou que a sua abertura ocular, ele respondia à dor. A sua resposta verbal estavam com palavras incompreensíveis. Na resposta motora, ele tinha a extensão anormal dos movimentos. Que era o que essa questão cobrava, ele não cobrava pupilar. Mas eu tinha que saber o que era cada um e pedia se era leve, moderado ou grave.
Ou seja, para eu saber se é leve, moderado ou grave, eu tenho que saber que a espontânea é 4, que a voz é 3, que a dor é 2 e que nenhuma é 1. Tá? Nessas horas, o Glasgow Calc que a gente utiliza para avaliar os pacientes dentro da ambulância não serve de nada. Porque vocês não estarão com o celular de vocês. Que a gente tem um aplicativo no celular que faz para o adulto e para a criança. Né? A criança muda alguns parâmetros. Cai. Tá? A notícia ela fica cada vez melhor. Eu não tenho visto diferença de nível de dificuldade de questões dentro dos técnicos para os enfermeiros. Tá? O que muda é as formas de perguntar. Mas assim, o nível de dificuldade... Tá? Então... Tanto é que as questões que eu trago para vocês são questões tanto de técnico quanto para enfermeiro. São mescladas. Tá ok? Então, olhem só. Mas, o último simulado de vocês, avisando o pessoal de casa também, vão ser provas distintas. Nós vamos fazer uma prova para os enfermeiros e uma prova para os técnicos. O último simulado. Não, no mesmo dia aqui, só que eu vou... Não, vou fazer para o enfermeiro, o sarrafo tem que ser sempre lá em cima. O nível é sempre lá em cima. Claro, o sarrafo é sempre lá em cima. Claro, entendeu? Quando o jogo, né, o treino é lá em cima, é difícil, o combate é fácil. Só para ver conforme vai fazer o mais difícil. Sempre o mais difícil. Entendeu? Então tá. Então, voltando aqui, pessoal, para a gente entender isso aqui, motor, verbal, ocular. Ocular, verbal, motor, 4, 5 e 6. Eu sei que o ocular são 4 itens, eu sei que o verbal são 5 itens e eu sei que o motor são 6 itens. Tá? E aí, cada item aqui eu tenho que saber, do melhor ao pior. Pulo do gato é o seguinte, tá? Pulo do gato é o seguinte. Que se ele pedir escala de coma de Glasgow P, aí eu tenho que avaliar a pupila. Se ele me diz que a resposta pupilar foi nenhuma, é menos 2. Se eu vejo que há apenas uma, é menos 1. E se é bilateral ou o estímulo tá legal, é 0. O que quer dizer isso? A gente tem que diminuir. A tabela, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. A tabela, essa aqui, ela não aparece. Mas o que a orientação é? Vocês vão fazer o quê? Se na soma da escala de coma de Glasgow de vocês der lá, por exemplo, 8, e deu que a resposta pupilar é nenhuma, eu tenho que diminuir 2 de 8. Glasgow final 6. Exatamente, não era. Tá? Então, cuidado. Porque ele diz aqui, né? Os pontos devem ser marcados. Aqui ainda fala sobre não testado. Acredito que isso aqui não vai cobrar. Ok? Aí eu tenho o quê? Né? Olha lá, bilateral 0, unilateral menos 1, inexistente menos 2. Tá? E aí eu tenho... Ó, que ele fala, né? Suspenda cuidadosamente as pálpebras, papapá. Esse valor deverá ser subtraído da nota obtida anteriormente. Isso aqui está tal e qual no site do Ministério da Saúde. Ok? Então, o que eu tenho que gravar? Entre 13 e 15, leve. Entre 9 e 12, moderado. Entre 13 e 8, grave. E menor que 13, estado de coma. Ok? Leve, moderado, grave e comatoso. Isso aqui tem que saber. Por que tem que saber? Porque a FGV em 2024 traz o seguinte. Um paciente em estado crítico apresenta. Vamos lá, pega a tabela aí.
Um paciente em estado crítico apresenta abertura ocular ao estímulo verbal. 3. 3. Resposta verbal com palavras confusas. 4. E movimento de retirada ao estímulo doloroso. Ao estímulo e reatividade pupilar bilateral. Tá? Ocular, verbal e motor. Assim que até nas nossas evoluções é o correto a gente evoluir. E não somente colocar o número final, tá? Vamos lá então. 7 com 4, 11. Menos 0, 11. Qual é a classificação? FGV. Tá? FGV. Excelente questão. Que vai derrubar muita gente. E eu conheço gente da urgência e emergência que perdeu essa questão no outro concurso. Tá? Olha lá. Na avaliação neurológica, segundo a escala de Coman de Glasgow, um dos scores que deve ser considerado é a resposta da reatividade pupilar. Um paciente que não apresenta nenhuma reatividade em ambas as pupilas corresponde a... Aí fica fácil, né? E se a gente não vê o conteúdo? FGV 2024. Não. Na explicação que tu tem que subtrair. Aquele 0, menos 1 e menos 2 fui eu que coloquei para vocês se ligarem que tem que diminuir. Mas a pontuação ele coloca lá 0, 1 e 2. Porque menos 2, matematicamente falando, não é igual a 2. Tá? Não dá nem para nós pedir. Tá ok? Se eu chamar o professor Anchieta aqui, ele vai dizer menos 2 não é igual a 2. São duas coisas diferentes. Bom, aqui a gente fala, né, o que é a reação pupilar, né? É quando eu coloco aqui se eu tenho reatividade, se eu tenho diferença entre uma e outra. Importante a gente gravar duas coisas, tá? Midríase, pupilas dilatadas. Quando eu tenho principalmente, né, já paciente que já apresenta-se num estado avançado já de falta de oxigenação a nível cerebral. Importante também utilizar usuários de drogas e opioides também. Mas aqui, principalmente com associada a cocaína, tá? Pacientes nesse ponto aqui. E anisocóricos, cuidado, acidente vascular cerebral e trauma crânioencefálico. Ok? Então, lá, se cair na questão lá, paciente com suspeita de trauma crânioencefálico, a gente pode procurar em seu exame físico a anisocoria. Para a gente finalizar o D, tá? Isso aqui são famoso sinal de Guaxinim. Midríase. Midríase. Isso. Tá? É o paciente que chega na sala vermelha lá, 140 de frequência cardíaca e os olhos ficam umas bolitas. Isso aí. Então, olha só. Aqui, por exemplo, os opioides também na miose, tá?
mais ainda os opioides na miose do que na midase. Isso. Mas eu afirmo, e a prática baseada na evidência do usuário de farinha. A prática baseada em evidência. Tá? E no seu trauma craniano, então, tá? Eu tenho aqui sinal de Guaxinim e sinal de Buttle. Sinal de Buttle, sinal de fratura de base de crânio. Hematoma na região posterior aqui da orelha. Tá? A região do externo, por exemplo. Ok? E a sua equimose na região opercular do olho, famoso sinal de Guaxinim. Certo? E aí a FGV traz para a gente um paciente politraumatizado apresentou alguns sinais e sintomas sugestivos de fratura de base de crânio, entre os quais equimose na região mastoidea. E aí? É denominado otorreia, rinorragia, Buttle, Guaxinim ou sinal do duplo halo? Para nunca mais esquecer, a gente tem um músculo aqui que é chamado externo. Bom, sinal de Buttle. Sempre FGV sendo FGV. Então nós já vamos ver que eles pedem questões diretas e indiretas. Por isso que muita coisa que a gente traz aqui, às vezes a gente sai um pouco dos ares, que é para ajudar e dar essa fundamentação para vocês, para resolver a questão de prova.